Oi, nessa aula nós vamos falar então sobre as plataformas e as redes sociais com algumas peculiaridades que cada uma tem, algumas estratégias que você pode utilizar e como que eu utilizo aqui, vou te dar algumas dicas, tudo bem? Eu sempre gosto de começar falando que eu sempre utilizo Facebook, Instagram e YouTube como mídias de massa principais aí, porque é onde se concentram a maioria das pessoas e onde a gente consegue normalmente alguns melhores resultados aí, porque o público de massa se encontra aí principalmente nesses três canais. Posterior a eles, nós temos Pinterest, Tumblr, Relay, Vine, que são canais que eu utilizo também quando eu preciso fazer uma ativação específica, quando eu preciso gerar alguma coisa que tenha um pouco mais a ver com imagem. Você já vai entender onde isso tudo vai se ligar. E em último caso, eu utilizo o WhatsApp, que agora tem ficado um pouco mais principal. O Snapchat eu ainda utilizo para algumas coisas, anúncio no Snapchat ainda funciona bem. O Relay e o Tinder. Você talvez tenha estranhado um pouco quando você viu o Tinder aí, mas dependendo do seu público-alvo, do perfil do seu produto ou serviço, você consegue aí ter excelentes resultados. Utilizando o Tinder, eu mesmo já tive resultados incríveis quando fiz uma campanha para um cliente que vendia aí produtos adultos através de anúncios do Tinder. Foi incrível. A Madonna também lançou um clipe quando ela lançou o álbum passado dela aí. Então, para você ter uma noção de que coisas funcionam muito bem dependendo do público-alvo que você tem para cada uma das ações. E como que eu organizo essas redes sociais? Eu organizo em dois tipos de canais. Os Always On, que são Facebook, Instagram e YouTube, que são os canais que nunca param, que eu estou sempre gerando conteúdo para eles, com maior ou menor intensidade, dependendo de acordo com cada cliente. Então, esses canais Always On, eles nunca param. E eu tenho esses canais aqui de baixo que são para ativações específicas. Então, quando eu uso o Pinterest, por exemplo, quando eu preciso expor alguma ideia mais visual, ou quando eu preciso até mesmo pegar alguma referência visual, Tumblr a mesma coisa, o Relay e o Vine. O Vine eu adoro porque a gente consegue fazer muito material aí com stop motion, numa versão muito bacana, e em alguns casos fica até mais legal que o próprio stop motion do Instagram. Você pode dar uma pesquisada lá. E o WhatsApp, Snapchat, Relay e Tinder eu utilizo dependendo de acordo com cada necessidade. Eu ainda mantenho o WhatsApp embaixo para que a gente não coloque o WhatsApp para cima e fique mandando uma bomba de mensagens aí para os nossos clientes ou para o cliente do nosso cliente, porque isso ainda é um pouco chato. Então, em redes sociais, você sempre lembra que é importante que você mantenha canais always on e canais de ativação específica. Eles podem se alterar. Se você tem um público que é muito conversa direta, o WhatsApp pode estar lá em cima nos canais always on, por exemplo. E aí o Instagram ou o YouTube pode descer, ou você pode ter mais canais lá em cima. Isso vai depender de acordo com o que você planejou lá no plano de marketing. Para a gente pensar aí um pouco, eu sempre gosto de trazer algumas questões que são bem importantes, mas às vezes elas passam um pouco despercebidas pelo nosso dia a dia aí. Quais são os melhores formatos de conteúdo que a gente pode gerar para os clientes do nosso cliente, aí para essa marca que a gente vai atender, ou então para a nossa própria marca, né? Quais são os melhores formatos? Eu, por exemplo, optei por fazer o webinar, que é como você está assistindo essa aula, muito mais prático, muito mais rápido, e você obtém a informação da mesma forma. Em alguns casos, em alguns clientes, isso já não funciona. Então, você precisa identificar quais são os melhores formatos para que você possa utilizar a melhor rede social. Por exemplo, se você quer fazer muita enquete, você não deve fazer isso lá no Instagram. Agora você pode utilizar o recurso do Instagram Stories para enquete, porém ele vai se apagar em 24 horas. Aí você precisa entender que você vai ter que coletar os dados, armazenar os dados aí, para que você tenha uma mensuração, um resultado maior no final do mês, aí um embasamento maior para tomar algumas decisões. Ao passo que se você fizer no Facebook, você tem algumas páginas já liberadas, no Twitter você tem algumas páginas liberadas, então basta você pensar aí qual é a melhor plataforma. Aqui mais uma dica para você, se você vai fazer alguma promoção, um concurso cultural atrelado a sorteio, você evita utilizar o Facebook, porque o Facebook ele tem um motor de busca muito ruim. Muitas vezes você vai procurar lá uma hashtag e tem fotos e comentários que não aparecem. Mesmo no modo público, em alguns casos ele não aparece porque o Facebook entende que aquilo não é relevante para você, e em outros casos porque a pessoa esqueceu de pôr em modo público também, aí você não vai encontrar. Então, quando for, por exemplo, uma promoção, um concurso cultural, uma ação envolvendo hashtag, é importante que você utilize mais ainda o Twitter e o Instagram, que são canais que foram mais preparados
para isso. Se você fará lives, é bem importante que você pense em qual plataforma você vai querer utilizar essas lives. Por quê? Se você fizer uma live lá no Instagram, ela vai se apagar depois de 24 horas. Você tem como salvar ela e postar em outro canal depois, mas a sua live provavelmente terá sido na vertical. Você pode utilizar o mesmo vídeo da live para colocar lá no seu IGTV, porque dessa forma você utiliza o conteúdo. Mas ainda assim fica de fora o Facebook, fica de fora o YouTube. Então, como você fará a operação dessa live? Quando você fizer a live, você vai ter 3 câmeras, uma para o Facebook, uma para o Instagram e uma para o Instagram TV. Pode ser uma opção. Eu já fiz assim, dá um pouco mais de trabalho, você precisa conseguir se coordenar ali para conseguir olhar para todas as câmeras e não parecer que você está um robô, mas funciona muito melhor, você grava uma vez só, tem o conteúdo em todos os locais. Ou você grava num formato que você consegue utilizar e adaptar em cada uma das plataformas. O público que você tem, ele é mais geral ou ele é mais de nicho? E eu te pergunto isso por quê? Porque quando você tem um público mais geral, a gente volta a falar dos canais Always On, que é onde você consegue encontrar uma massa maior de pessoas. Mas se o seu público é de nicho, você vai encontrar algumas redes sociais, alguns grupos dentro dessas mídias de massa que funcionam melhor. Por exemplo, se o seu público for jovem e ele gostar de imagens e um lifestyle mais moderno, talvez o Instagram pode ser a melhor opção para ele e o seu conteúdo em imagens, conteúdo visual mais bem elaborado, funcione melhor lá no Instagram do que no Facebook, por exemplo. E se esse público gosta de ver imagens sobre isso, talvez o YouTube saia do seu canal ali da sua rede Always On, porque ele não vai interagir com esse seu formato de conteúdo. Mas você precisa identificar isso e testar algumas coisas para saber aonde você vai ter mais resultado aí, porque às vezes você imagina e você entende que é de uma forma e é de outra forma completamente diferente. O conteúdo vai ter foco em engajamento e conversa no primeiro momento, ou tráfego e branding. Por que eu te pergunto isso? Porque se você quer engajamento e você quer conversa, você deve estar mais lá no Facebook e mais lá no YouTube, que são redes onde as pessoas conversam, as pessoas comentam mais. E por que isso? Porque nessas redes sociais você tem mais campos, você tem ali o curtir, o comentar, o compartilhar, você pode copiar o link e mandar ali no inbox de um amigo ou de algum grupo que você tenha. Isso lá no Facebook, no YouTube também, os YouTubers sempre dizem, comenta aqui embaixo para que a gente possa continuar conversando. Já no Instagram, agora as pessoas têm começado a interagir e comentar um pouco mais os conteúdos de marca, que geralmente são mais institucionais, aí geram menos comentários. Raro algumas exceções aí de empresas como Netflix, por exemplo. Então pensa que se você precisa ter engajamento, conversa, e você precisa dar andamento nessas conversas, talvez seja muito mais fácil você conseguir isso lá no Facebook e no YouTube. No Twitter também você pode conseguir um resultado melhor dentro aí dessa sua estratégia de engajamento e conversa. Uma coisa muito importante é, você precisa estar em todas as redes sociais. Eu já te antecipo que não, e que é uma grande bobagem você estar em todas as redes sociais com a sua marca ou então com a marca dos seus clientes aí. Eu vejo muita empresa tentando ter canais em todas as redes sociais, aí abre uma conta lá no YouTube, por exemplo, nunca coloca um vídeo, ou então faz um stories e salva e coloca lá no YouTube, que é um conteúdo que não foi feito, pensado para aquela rede social, e você acaba não tendo engajamento, não tendo resultado lá na rede social e diz que aquele canal não funciona para você. E aqui é uma grande dica para você utilizar. Caso você não esteja em todas as redes sociais, mas identifique que você deveria ter uma presença lá, contrata um influenciador daquela rede. Eu, por exemplo, não tenho canal no Vine para nenhum dos nossos clientes. Porém, eu utilizo influenciadores do Vine para que eles gerem conteúdos, tagueiem lá a minha marca e façam aí o conteúdo de acordo com o que a gente combinou. Inevitavelmente, a minha marca ou a marca do meu cliente vai estar ali no Vine, porém num conteúdo de terceiro que eu aprovo isso antes de ser veiculado. A mesma coisa você pode fazer em blogs, pode fazer no Instagram, pode fazer no YouTube. É bem importante, bem interessante e muito estratégico que você faça isso. E essa é uma dica que eu tenho certeza que somente eu e você sabemos, porque geralmente as pessoas optam por ter todos os canais e acabam não fazendo um bom conteúdo em nenhum deles. Você vai criar um conteúdo para cada rede social ou vai replicar tudo isso nas mídias? Isso impacta se você tem que estar em todas as redes sociais, porque não tem lógica você fazer um conteúdo e jogar ele igual, com a mesma imagem,
mesma legenda, mesma chamada em todos os lugares. Até porque se você fizer isso lá no Instagram, um conteúdo com um link, o link não funciona no post. A não ser que ele seja patrocinado ali na hora que você configura um anúncio. Então pensa que se você for gerar o conteúdo aí em cada uma dessas redes, seja muito bacana que você tenha mais canais. Mas se você vai só replicar o mesmo conteúdo, talvez seja melhor você não estar em todas as redes e conseguir aí caprichar, ter um pouco de tempo a mais para conseguir gerar um conteúdo que engaja, que converte melhor aí na sua estratégia. Aqui, muito importante, tem até uma bomba de fumaça aqui do lado, que é o cliente participa da produção de conteúdo. Isso não importa se você é o dono da empresa que está me assistindo ou se você é social media, trabalha em uma empresa gerando conteúdo para terceiros. E eu te pergunto isso porque quando o cliente participa, ou no caso de você ser o cliente final, quando mais alguém participa dessa produção de conteúdo, é muito importante que você se organize e se antecipe, porque sempre tem alguma troca. Eu vejo na prática que tem todo o conteúdo, toda a estratégia aí pronta, e o cliente geralmente chega e diz: vamos mudar toda a estratégia, e você tem um dia ou dois para fazer isso. E muitas vezes esse conteúdo aí, parte dessa estratégia que precisa ser revista, já está no ar e você acaba perdendo aí time, você deixa de fazer outras coisas para conseguir gerar esse conteúdo. Então, caso não seja você que está me assistindo, me ouvindo aí, caso não seja você que faça o conteúdo e seja responsável pela liberação e aprovação desse conteúdo, se antecipe, porque caso contrário você vai trabalhar durante muito tempo fazendo conteúdo que vai ser descartado. Então pensa em formas de facilitar esse caso e otimizar o seu tempo. O seu conteúdo ele vai ser mais programado ou vai ser feito de uma forma assim mais smart, mais inteligente, digamos assim. Você vai fazer um conteúdo lá pensado para o mês todo, que no dia tal você vai fazer tal conteúdo, no outro dia tal você vai fazer conteúdo e vai deixar esse conteúdo todo pronto, agendado, ou você fará o conteúdo de formas mais inteligentes, vendo quais são os assuntos que estão na mídia, vendo quais são os assuntos que estão importando para o seu público, pesquisando aí sobre o que é importante para o seu público e gerando conteúdo durante o mês. É bem importante que você defina isso já, porque senão depois você vai programar todo o conteúdo ou você não vai programar nenhum conteúdo e essas duas coisas vão fazer diferença no seu dia a dia, nos seus resultados. Eu sempre sugiro que seja uma mescla entre as duas coisas. E quanto menos programado o conteúdo for, melhor, porque você deixa de se tornar um robô quase para conversar aí com seus clientes, para conversar aí com o seu público. Então pensa que é muito bom que você tenha aí uma forma de otimizar o seu tempo e fazer conteúdos aí que estão mais em pauta, mais em alta nas redes sociais ou então na mídia. É com isso que o seu cliente se identifica, é com isso que o cliente do seu cliente se identifica. Ele quer conteúdos que falem, que conversem com ele. Tipos de conteúdo que eu sempre gosto de utilizar e que funcionam muito bem para mim. Novidades, quando você tem um lançamento, alguma coisa nova sobre a marca, uma certificação. Lifestyle, que mostra em que momento do dia a dia, da vida da pessoa, ela pode incluir o seu produto ou serviço aí. Ações e promoções para que você possa otimizar, melhorar a sua venda, converter aí essa rede social em novos clientes ou então em recompra para você. E ações e promoções, ações com motivação de marca, influenciadores. E promoção pode ser promoção de preço mesmo, pode ser promoção de valor, quando você tem alguma coisa que valorize aí o seu produto, a sua marca ou o seu serviço. Para que a gente vá terminando essa aula aqui, eu gostaria de te dizer sobre essa regra de 80 a 20 que se tem aí. 80% do conteúdo que interessa para o seu cliente final e 20% de conteúdo comercial. Isso depende muito, e eu vou te dar um exemplo clássico agora. Por exemplo, se você atende uma empresa de carros ou de motores, um público um pouco mais masculino, você pode perceber que se você gerar 80% de conteúdo que seja legal para ele, só 20% de conteúdo comercial, esse público não vai interagir com você. No segmento de carros, por exemplo, aí essas montadoras e essas grifes aí de carro, elas precisam em cada um dos posts colocar a foto do carro, nem que seja em alguma situação de lifestyle. Porque se você colocar 80% de conteúdos que não tem nada a ver e 20% do carro, esse público vai embora porque ele não quer isso. Então essa regra dos 80 a 20 não funciona em todos os segmentos, não funciona em todos os casos. E quanto mais segmentado e quanto mais a sua estratégia estiver alinhada, mais você vai conseguir gerar um conteúdo que alinha o conteúdo que o cliente quer ver com o conteúdo comercial.
Então pensa nisso porque o 80-20 não é a melhor estratégia para você gerar o conteúdo. Lembra de fazer conteúdo pago. Não adianta você fazer todo esse conteúdo, pensar em tudo que a gente já viu até agora e aí você não investir lá na rede social. Eu sempre comparo essa coisa de não fazer o conteúdo pago com a ideia de a gente chegar lá na porta da Rede Globo com um CD e pedir para que eles veiculem lá o nosso anúncio. Não vai acontecer, porque é mídia igual. O Facebook, o Instagram, qualquer rede social aí, para as marcas não é de graça. Então você precisa entender que você precisa fazer o conteúdo pago. Talvez você não precise fazer todos os conteúdos pagos ou patrocinados. Talvez você possa gerar menos conteúdo, investir mais dinheiro em alguns conteúdos mais assertivos, até para que você consiga medir aí o seu resultado, certo? Rapidez na aprovação é bem importante. Isso cai exatamente naquela questão de o cliente ou um terceiro participar da produção do conteúdo. Muitas vezes você tem aí um conteúdo de oportunidade em que você perde o tempo de fazer esse conteúdo porque ninguém aprovou. Quando aparece um meme, por exemplo, ou quando você tem uma novidade para contar, ou quando foi agora um post sobre a Copa, você vai lá e monta toda a estratégia e aí o seu cliente ou outra pessoa acaba não aprovando o conteúdo em tempo. Você perde tempo porque aquele conteúdo se perde, porque isso é muito time, e você precisa também refazer outro conteúdo que não vai fazer o mesmo efeito aí para o seu engajamento, para o seu relatório aí quando você for apresentar esses números. Conteúdo e maturidade do público é bem importante, porque não adianta você abrir um canal no YouTube e achar que já no seu primeiro vídeo super comercial você vai estourar e vai viralizar com conteúdo. Não adianta você pedir, por exemplo, engajamento do público, sendo que antes você só dava conteúdo comercial e ninguém interagia. É muito importante você entender em que estágio que o seu público está, para que você aí acabe até não tendo um problema na rede social de investir um dinheiro, fazer um conteúdo mais pesado e ninguém interagir com esse conteúdo porque o público ainda não está pronto para fazer esse tipo de interação com a sua marca. E se lembre sempre de que a internet, as redes sociais são um saque 2.0. Você vai ter sim que fazer atendimento por ali, tirar dúvidas, vender por ali, ouvir reclamações, sugerir coisas novas, ouvir reclamações, também elogios sobre a sua marca e conseguir resolver isso aí. Para que você não tenha esse tipo de problema, lá no módulo de planejamento, que é a primeira aula desse curso, eu te falei que você precisa ter uma linha de perguntas e respostas para que quando der algum tipo de problema ou alguma crise com a sua marca, você tenha isso tudo pronto para que você só copie, cole, faça alguma pequena adaptação aí e consiga evitar problemas, porque muitas vezes a gente acaba respondendo no impulso, no embalo, sem pensar muito e a gente acaba respondendo coisas erradas para as pessoas. E isso é um erro gravíssimo, porque a marca acaba se expondo de forma muito negativa. Para essa aula aqui de plataformas, conteúdos e insights é isso. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima aula, que são erros que você deve evitar aí na sua geração de conteúdo. A gente se vê daqui a pouquinho na próxima aula.